Bom, pessoal, a convite do Instituto Cidade Jardim, pelo nosso amigo Sérgio Rocha, ele pediu que a gente falasse sobre telhados vivos intensivos e algumas implicações. Estou aqui com o meu colega Marcelos, que a gente já fez vários telhados vivos aqui pelo Rio Grande do Sul afora, né? Por isso o chimarrão aqui, que a gente tem que tomar o nosso chimarrão junto. E espero que vocês gostem da nossa palestra. Bom, pessoal, tudo bom? Então, eu sou Marcelo Oliveira, como o Tony falou, né? Primeiramente, agradecer então, ao Sérgio pelo convite, que a gente está se esforçando para trazer o maior número de conhecimentos que a gente adquiriu ao longo da nossa vivência com telhados verdes, né? Que na verdade é isso. A gente vem trazer vivências do que a gente já teve no dia a dia, acertos, erros, e com isso constitui... E vivência que a gente teve com vários cursos que a gente já deu pelo Brasil afora de telhados vivos já há quase 10 anos, né? Exatamente. Então, nessa primeira parte, então, eu vou passar para o Tony, que ele vai falar um pouco sobre a ligação do jardim ecológico com o telhado verde, e no segundo momento eu retorno e falo um pouco mais sobre benefícios, implicações e como a gente pode explorar de uma forma bem maior todos os aspectos que o telhado verde intensivo nos traz. Eu vou apresentar a minha caminhada como paisagista já há mais de 30 anos, falando sobre telhados vivos e implicações dos jardins ecológicos. Então eu vou dar uma abrangência grande do que é um jardim ecológico e como vamos falar de telhados intensivos, que são os telhados onde a gente pode cultivar árvores, arbustos, temperos, chás medicinais, que tem uma miríade de possibilidades de botar no teto ou da casa ou do edifício. Estou aqui na Escola de Paisagismo Peral do Encanto, onde ensinamos os princípios do paisagismo ecológico há muitos anos. E nesta palestra eu vou resumir alguns dos princípios que a gente ensina aos alunos, que é uma caminhada que eu já tenho há quase 30 anos de ecologia aplicada ao paisagismo. Um dos princípios mais importantes do paisagismo ecológico é nós entendermos que ambiente nós estamos projetando o nosso jardim, aonde nós estamos morando, né? Então eu costumo falar, primeiro faça um programa de necessidades daquele local em termos de solo, clima, vegetação, o que realmente existia e o que você realmente quer para manter esse ambiente o mais natural possível. Uma das técnicas que a gente usa é criar biodiversidade no ambiente, pois nós estamos num país tropical com um mundaréu de espécies de vegetais e muitas vezes esquecemos daquelas espécies que estão nascendo espontaneamente no nosso local, jardim, seja um jardim pequeno, em vasos ou mesmo numa fazenda, num sítio, numa fábrica. E aí, um dos métodos que a gente usa, né, é esse manejo roçada, que é roçar em alguns locais para ter o gramado, onde tem circulação, pisoteio, etc. E alguns pontos deixarmos sem roçar. Este é um exemplo de um pequeno local que deixamos sem roçar numa fábrica. Em pouco tempo cria um local extremamente interessante de diversidade de espécies, né? Eu sempre pergunto para meus alunos, aonde vocês acham que vai ter criação de outros animais como anfíbios, pássaros, etc. Todos eles vão nidificar nessas áreas. Isso não é uma coisa só nossa, né? A gente vê movimentos no Brasil inteiro e no mundo como este de Barcelona, onde algumas áreas é possível deixar que a natureza haja sozinha. E assim nós vamos criando a diversidade. Jardins ecológicos no Brasil subentende muita biodiversidade, tanto de plantas, animais, etc. E eu uso um termo que é essa diversidade curativa e, na verdade, simplificadora. Ela nos ajuda muito num ambiente estável, num paisagismo de fácil execução, mais barato em termos de custo. Claro que tem que ter muito planejamento. Este é um exemplo de uma esquina, a esquina da minha casa, onde num canto, na área externa, eu consigo ter uma diversidade de texturas, cores e flores
Só nessa foto podemos ver mais de 20 espécies. E, por conseguinte, a gente faz jardins para nossos clientes com 50, 70, 100, 150 espécies, conforme o local e o cliente, né? E conseguimos, com certeza, ter bastante diversidade de floradas, mesmo no inverno aqui no clima rigoroso da Serra Gaúcha. E assim temos diversidade e também atraímos muitas espécies benéficas no jardim, como insetos e aracnídeos, que controlam as outras pragas. Então, isso ajuda no equilíbrio. Num jardim biodiverso, nós também podemos ter uma série de espécies produtivas, onde podemos nos alimentar e também usar como plantas medicinais. Assim, o jardim não é só estático e estético, só para bonito, mesmo que seja biodiverso, mas ele também tem o tempo e tem essa funcionalidade, nós chamamos de paisagismo produtivo, onde podemos interagir e nos alimentar. Isso é sempre interessante. Um exemplo clássico que eu uso aqui na Serra Gaúcha é as framboesas silvestres que vão nascendo ao redor da nossa escola e casa. São frutas que dão praticamente o ano todo, sem nenhum cuidado, e várias vão nascendo em volta dos nossos canteiros, arbustos e tudo mais. Uma espécie muito legal para termos em jardim e extremamente rústica são essas cactáceas trepadeiras, as perescias, em outras palavras, ou denominadas como Ora pronobis, espécies típicas da culinária mineira. Aqui até tem um restaurante onde se usa ela em refogados, altamente proteicas, muito fácil em ter em jardins pelo Brasil inteiro. Esse aqui é um exemplo de uma campanha, vamos chamar lá nos Estados Unidos, o Grow Foods, Not Lawns, que é evitar esse jardim cheio de gramas e só arbustos sem produção, em termos de alimento, e fazer eles super biodiversos com uma série de frutas, hortaliças, medicinais, temperos e tudo mais, né? Muito legal. Para exemplificar uma flor extremamente bonita, um maracujá, esse é o doce, e o Brasil é riquíssimo em espécies de maracujá, mais de 60, muitas delas pode ser usado no frio, algumas, não muitas, mas a grande maioria para clima tropical em diversos biomas brasileiros. Então essa jardinagem produtiva ou ecológica, ela de certa forma é uma volta ao tempo. Nossos avós faziam muito em jardins diversos, tanto na Europa como aqui na América do Sul, Estados Unidos, tudo mais, né? Exemplo desse trailer, né, muito legal, né? Faz teu alimento, tua medicina, tua farmácia, né? Uma série de plantas cultivadas no seu jardim, na sua horta, na sua agrofloresta, que vão ser extremamente úteis na nossa alimentação. Quase óbvio, mas nós estamos perdendo essa conexão com o nosso alimento do dia a dia, né? Um slide que eu gosto de explicar mesmo é esse aqui, inspirado em ensinamentos da permacultura, uma técnica que vem da Austrália. Mas esse aqui fala de um jardim convencional à esquerda, do antes, jardim com alguns elementos, interessante, mas como que a gente pode transformar esse jardim num jardim produtivo com vários elementos, inclusive com ervas aromáticas. Este é um desenho nosso, também pegando um jardim, o pessoal faz convencional, joga alguns arbustos, algumas árvores soltas, tudo reto, com uma horta lá no fundo, mas como que nós, paisagistas, podemos projetar um jardim bem mais harmônico, com linhas curvas e elementos vegetais, materiais, pisos das diversas formas, com plantas aromáticas e em diversos canteiros. É sempre legal a gente mostrar um jardim ao vivo, a cores, com aromas, tudo plantas bem cuidadas, de uma forma orgânica, e vemos ao fundo ao céu aberto, com vento e tudo mais, né?
E um dos aspectos muito importantes a considerar no paisagismo ecológico é o bioclimatismo, já que o paisagismo é uma ferramenta de melhoramento climático, tanto das nossas casas, todo o nosso bairro, na cidade, nos sítios, nos campos. Outro aspecto é o uso de água no jardim para aumentar a umidade nos ambientes secos, né? Pequenos laguinhos, vários sistemas de irrigação, né? Um jeito bem simples, sem grandes custos energéticos, ajudam bastante. O aspecto também que a gente considera em termos de clima, sempre no planejamento do paisagismo, é o uso de quebra-ventos. No caso de regiões frias, a gente corta o vento na região sul da nossa edificação ou do nosso sítio, né? Um quebra-vento no sul. Ou em alguns locais, conforme a direção do vento, a gente vai fazendo barreiras de árvores grandes, árvores médias e até arbustos. Já também um aspecto que está muito em voga atualmente é o uso de paredes vivas, paredes verdes, que ajudam ao embelezamento das cidades, das edificações, mas elas também cumprem um papel de função muito interessante de aumento da umidade no local, de o sol não bater totalmente na parede. Aqui a gente fala que tem também um aspecto interessante, né, que ninguém pode pichar um muro verde, né, então ter vários locais pichados, que a gente pode ver que o uso de vegetação impede que esses próprios locais sejam danificados. Tem paredes verdes de alta tecnologia e tem também as com trepadeiras que vão se agarrando, que nem as eras vinhas. Alguns aspectos, aqui um prédio com floreiras, com bastante vegetação, né? Um muro com unha de gato crescendo nele, fazendo ele totalmente verde, e conforme a situação pode encher de trepadeiras, outros arbustos, para ganhar bastante o verde na cidade. E uma das correntes que a gente já fala há mais de 15 anos é o uso de telhados verdes nas edificações. Então tem uma série de exemplos, alguns a gente mesmo executou, bem interessante, com um mundaréu de vantagens bioclimáticas, tanto em locais residenciais como em hospitais, escolas e tudo mais, né? Estou aqui no telhado vivo da nossa escola, onde tem uma série de plantas, entre gramas, plantas suculentas, trepadeiras como jasmim, e logo emenda o nosso jardim, uma parte dele com 2 limoeiros frutificando, uvas, romãs ao fundo, uma série de arbustos, de árvores, herbáceas, todas plantas em união, fazendo um jogo de texturas e muita diversidade. Mais umas mensagens e dicas finais nesta linha de paisagismo que eu atuo e dou aulas. Gostaria de dizer, não tenha pressa, deixe a natureza agir, tente entender como funciona a sucessão natural num jardim ou num espaço maior, num tempo de 1 mês, 2, 3, 4 meses, 1 ano ou até 5 anos, né? Assim a gente vai compreendendo mais um sentido de vida através da jardinagem e estimulando todos os nossos sentidos. Eu fiz esse desenho bem simples, né? Mas entender que a vida ela não é só mecânica ligada a um tempo que nem sempre é o tempo da natureza, né? Às vezes as nossas linhas retas, quadradas, nos põe na caixinha e o mundo aí fora, desde o cosmos, ele vem em linhas espiraladas, coloridas, né? Assim, gosto de terminar falando das soluções paisagísticas ideais e não considero alternativas para as cidades médias e grandes de todo o planeta e que certamente deveriam ser obrigatórias para amenizar uma série de problemas. Uso de telhados vivos, uso de zona de raízes para tratamento de água, a compostagem de todos os resíduos orgânicos, terminando tudo num jeito de planejar paisagismo ecológico no jardim.
Assim vamos colorir nossas cidades, nossas roupas, nossas casas, nossos pratos. Vamos usar texturas e fibras mais naturais, etc, etc. Então, para finalizar essa palestra, gostaria de agradecer a atenção de vocês e também o convite do pessoal da organização do Congresso. E gostaria que vocês nos acompanhassem em nosso trabalho nas redes sociais, no nosso blog ou por e-mail. Tem uma série de cursos bem legais que vocês também podem conhecer ao vivo esse espaço aqui que nós estamos. Até a próxima! Sou Marcelo Oliveira, eu já trabalho com telhados verdes há mais ou menos 10 anos. Sou especialista em telhados verdes, junto com o Tony e até o Sérgio. A gente foi para a Alemanha fazer um curso, uma imersão de praticamente 15 dias em telhados verdes, aprendemos muito. E eu sou engenheiro civil de formação, técnico em paisagismo e cofundador da Telhado Vivo, que é uma empresa especializada em implantação de telhados verdes. Aqui a atuação dela é aqui no sul do país, basicamente no Rio Grande do Sul, expandindo um pouco mais até Santa Catarina e Paraná. A minha parte, então, eu vou falar sobre os telhados vivos intensivos. Eu vou começar pontuando um pouco sobre as possibilidades que a gente pode explorar nesses telhados. Falando das possibilidades também, eu já tenho que falar um pouco sobre quais são os benefícios, né? Então a gente sabe que já é pontuado aí que os benefícios do telhado verde, a gente tem um melhor conforto térmico da edificação, a gente tem economia de energia, a gente consegue reter muita água da chuva, eu vou falar um pouco mais isso aí lá no final. A gente também, com isso, a gente tem uma possibilidade de compensação ambiental. A gente também pode falar sobre as ilhas de calor, que também vai ter uma parte que a gente vai comentar mais sobre isso, que é muito importante para os grandes centros hoje. E também o que eu falo agora, assim, que é o que dá uma diferenciação do telhado verde intensivo para o extensivo, que é a criação de espaços de convívio. Então, eu tenho notado que os projetos que estão sendo implantados com telhados verdes, eles deixam de aproveitar uma parte muito importante, que é realmente tu disponibilizar essa área que é muito pouco utilizada, que são os nossos telhados das nossas edificações, e reverter ele como uma forma de um espaço em que a gente possa contemplar, que a gente possa viver mais em contato com a natureza. Então vamos pegar um exemplo de um edifício comercial. Depois do almoço, onde é que as pessoas podem se reunir para conversar, para tomar seu cafezinho, para descansar, ou até mesmo aqueles 10 minutinhos que a gente dá entre uma tarefa e outra para dar uma meditada, dar uma acalmada e seguir trabalhando e desenvolvendo bem as nossas atividades diárias, né? Então, se a gente trabalhar esses telhados tendo uma área em que a gente possa se sentar, que a gente possa curtir um visual, que a gente possa ter essa conexão com a natureza, certamente a nossa qualidade de vida também melhora. Então nos telhados verdes intensivos, essa é uma das grandes vantagens, essa circulação de pessoas, esses espaços de convívios que a gente pode ter. E aí também eu dou um outro exemplo de espaço de convívio, num edifício residencial. Por que não essas áreas serem áreas onde os condôminos podem aproveitar durante a semana, no final de semana, ou também criar um playground para as crianças poderem aproveitar. Até na imagem que está passando agora, vocês podem ver uma caixa de areia e como é que é mais ou menos o método construtivo para evitar que tenha perfurações na impermeabilização, etc. Então, é uma outra grande vantagem e um grande benefício que esse telhado intensivo nos traz. A gente viu muito lá na Europa que a maioria dos espaços onde
existe laje, eles são transformados, lajes planas, perdão, eles são transformados em áreas de verdes. Um exemplo típico assim, são os telhados das garagens de carro. Ele é apto a receber toda uma área verde, uma área em que a gente possa conviver de uma melhor forma possível. Então é só saber realmente aproveitar quais são essas possibilidades que a gente tem e soltar a imaginação. Um outro ponto importante, sim, que eu não sei se alguém já pensou, mas a gente sabia que a gente pode fazer lagos em cima dos telhados verdes. Então, também estou fazendo só uma imagenzinha agora para vocês verem um corte construtivo de como a gente pode fazer um lago. O que a gente tem que atentar é na profundidade desse lago. O ideal é que esse espelho de água tenha no mínimo 30 centímetros para que a evaporação não haja tão intensamente e a gente possa sempre ter a vida não só de plantas, mas como criando peixes também, né, um lago ornamental, e a gente possa, na verdade, ele possa assim, se desenvolver da melhor forma possível. Né? E outro ponto que está muito em voga nos telhados extensivos é a criação híbrida, onde a gente tem o telhado e a gente tem sistemas de energia solar ou fotovoltaico ou de aquecimento solar da água, que aqui para o Rio Grande do Sul a gente usa muito, né? Aproveitar toda essa energia do sol que o sol nos disponibiliza para aquecer a água para as nossas residências. Mas também é uma tendência muito grande no mundo é ter esse sistema híbrido e que a gente possa gerar energia elétrica através do sistema fotovoltaico e ele está mesclado com o telhado verde, ou seja, então a gente tem um telhado e aqui a gente pode aproveitar o calor do sol para gerar energia e água quente para nossa residência e também gerar eletricidade através da energia fotovoltaica. Né? Um outro benefício, uma outra maneira que a gente tem de explorar os telhados intensivos, que é através das hortas urbanas, que é o telhado verde produtivo. Então, eu vou trazer algumas ideias que já está acontecendo pelo mundo, em que a gente linka essa questão da agricultura urbana. A gente sabe que cada vez mais os nossos espaços urbanos eles estão diminuindo a área verde, a área de plantio, e aquele cinturão que a gente tinha em volta da cidade que nos trazia alimento, ele também está cada vez mais distante. A grande sacada é a gente trazer essa produção de alimentos novamente para a cidade. Com isso a gente vai estar diminuindo o custo, emissão de carbono, enfim, são muitos benefícios ecológicos que a gente tem com a produção de alimento dentro da cidade. Uma das cidades que está muito desenvolvida com alimentação urbana é nos Estados Unidos, é Nova York. Eles têm vários prédios em que eles conseguem produzir alimentos para restaurantes, para a comunidade, e um super legal assim, um projeto que tem, é um projeto no Brooklyn, em que eles têm 2 edifícios, que juntos os 2 edifícios estão produzindo 250 toneladas de alimentos ao ano. Sim, 250 toneladas. Isso é muito alimento, sabe? É uma área de quase 2 hectares, obviamente, né? São 2 áreas grandes, mas imagina toda essa alimentação sendo produzida localmente, com o ganho energético e o ganho sustentável que a gente está tendo. E um detalhe, né? Esse projeto que tem lá nos Estados Unidos, ele é totalmente orgânico. Então é livre de qualquer tipo de química. Então é alimento saudável. Né? E esse mesmo projeto, ele está com um outro projeto paralelo, que é a produção de mel nos telhados verdes. Então eles têm mais de 30 colmeias espalhadas pelo bairro, nos topos dos edifícios, para facilitar a polinização de toda a região. Então eles também produzem mel, acabam usufruindo desse mel, né? E o benefício da fauna está retornando aos grandes centros, né?
Um outro ponto, também um outro projeto que a gente tem no Canadá, em que tem no hotel Fairmont, onde eles produzem toda a alimentação do restaurante do hotel, eles produzem em cima do telhado. E com isso eles já conseguiram economizar aproximadamente US$ 30 mil ano em questões de logística e compra de alimentos e ervas fora. Então, isso na verdade até virou um ponto turístico, né? O pessoal vai enfim, para se alimentar no restaurante e aproveita e já sobe na cobertura, vai lá, olha a alface sendo produzida, a selga, a pimenta, e até pode escolher, de repente, o prato que quer, a salada que quer, ele pode colher e levar e vai ser preparada para ele. Então é mais um outro ponto assim, super importante e que a gente pode desbravar muito ainda dentro dos telhados verdes intensivos. Um dos benefícios, quando eu falei lá no início da aula, é a questão das ilhas de calor. A gente sabe, principalmente que mora nas grandes cidades, que cada vez mais as nossas cidades elas são concretadas e são impermeabilizadas. E com isso gera uma incidência de calor muito grande. Então as temperaturas das cidades aumentam muito em relação à área que é vegetada. E teve um estudo feito pela USP, em São Paulo, não sei se todos conhecem o prédio da Prefeitura de São Paulo, que é no edifício Matarazzo. Então eles fizeram uma pesquisa durante mais ou menos 2 anos e eles começaram a mapear a temperatura dessa cobertura verde, que é uma cobertura intensiva. Tem muitas árvores, inclusive uma heliporto, né? Então às vezes as pessoas perguntam, tá, mas um telhado verde não vai voar por causa do vento? Bom, ali é o exemplo típico, tem árvores de 10, 15 metros de altura, tem um heliporto e as árvores não voam. Então, sim, é possível. Óbvio que isso tudo tem uma técnica de como fazer, mas sim é possível ter telhados verdes intensivos, com árvores altas e não serem levados pelos ventos fortes. Então, retomando, esse edifício, ele foi mapeado com um edifício próximo a ele, e a conclusão, depois de 2 anos e meio, mais ou menos, é que a temperatura onde tem o telhado verde, ela ficou aproximadamente 5,3 graus Celsius mais baixa que a do edifício ao lado. E a umidade do ar, que é algo também muito importante para as ilhas de calor, ela ficou a 15, quase 16% maior que a desse telhado vizinho. Então, essa pesquisa ela comprova que realmente telhados verdes eles são extremamente benéficos para as ilhas de calor. E finalizando, eu vou falar um pouco sobre a questão das enchentes urbanas. E isso qualquer telhado, na verdade, ele já colabora, mas sem dúvida nenhuma o telhado intensivo, por ter uma camada de substrato maior, ele vai colaborar muito mais. Então uma grande ferramenta, um grande aliado, diria assim, um poderoso aliado que a gente tem para todas essas inundações que vêm acontecendo nos grandes centros, para que a gente possa minimizar todo esse impacto. Então, pessoal, esse foi um pouco aí uma pincelada de alguns benefícios e possibilidades que os telhados intensivos nos trazem. Tá passando meus contatos aqui embaixo, a gente pode trocar muito mais ideias ainda ao longo do tempo. Então tá, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula que eu e o Tony demos para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, com certeza o Sérgio vai poder sanar. E qualquer coisa que também está passando os contatos aí pessoais, do meu e do Tony, e até uma próxima oportunidade. Como o Marcelo falou, é um assunto amplo, vai ter outras oportunidades para a gente se encontrar, ou em cursos presenciais, ou uma segunda etapa de curso que o Sérgio pode organizar ou não. Espero ver vocês sempre e fazendo telhados vivos, que é a melhor coisa de tudo, né? Um abraço.